Olá, a paz do nosso Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma meditação nas Escrituras Sagradas. Eu quero tributar a Jesus toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Jesus nos diz que sem Ele nada poderemos fazer. O louvor é para Ele, toda honra e toda glória é para Ele. Ele é o dono de todas as coisas. Tudo criou, esteve presente na criação. É o dono de todas as coisas, criou todas as coisas, pode todas as coisas. Jesus, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, quero compartilhar com você a meditação nas Escrituras, no livro de Números. Números capítulo 13, a partir do verso 25. Números capítulo 13, verso 25 em diante. A palavra de Deus, que ela é viva e eficaz para a vida do homem, manual de instrução para a vida de cada um, mas é para aquele que crê e que acredita. Então abra seu coração neste momento, Deus vai falar no seu coração, medite bastante nesta palavra, entenda a mensagem de Deus, que Ele vai falar com você, amém? Então Números capítulo 13, verso 25 em diante, diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã e Cádiz, e disseram-lhe: conta a eles e a toda a congregação e mostram-lhe os frutos da terra. E relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos olhos dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação disse-lhe: oxalá tivemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltássemos ao Egito? E disseram uns aos outros: levantemos a um para nosso capitão,
e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefone, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e foram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssima boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e no lá dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto o pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Amém. A palavra do Senhor que nos traz a história não é simplesmente para contar uma história de acontecimento que aconteceu lá atrás, né? Não é simplesmente um conto de fada, qual o Senhor tem falado para nós, né? E é poderosamente algo que devemos trazer para a nossa vida e refletir no que as Escrituras está falando ao nosso respeito, sobre nós, para nós, como devemos ser, como devemos atuar, como podemos nos fortalecer, como podemos ser, para que possamos ter aquilo que almejamos. Porque para a gente ter o que a gente quer, se for da vontade de Deus, a gente precisa primeiramente ser. Sem antes ter, a gente precisa ser para ter. Então a palavra do Senhor nos conta nessa história que serve para mim, para você, né, para a gente trazer uma reflexão quanto à vontade de Deus para a nossa vida. Aqui conta que Moisés, servo do Senhor, né, Deus dá uma ordem para ele levantar homens para espiar a terra prometida, a terra de Canaã, qual Deus prometeu aos seus pais, né, deu esse presente para que aqueles que perseverarem, aqueles que não desistir da sua batalha, da sua luta, teriam herdado aquela terra de Canaã, aquela terra qual mana leite e mel, ou seja, tinham fartura, não iriam passar fome, teriam o que precisassem para viver. Deus tinha dado o sustento para aqueles homens, né? Que você vai perceber aqui que eles não entraram, eles preferiram profanar, preferiram não ouvir, não dar crédito o que Deus tinha falado para eles. Por isso não herdaram aquela terra, porque não acreditaram. Deus, né, tirou este povo do Egito, e até lá nessa caminhada qual Deus tem para eles, né, do Egito, da prisão para a terra prometida, da prisão para o propósito. E eles não quiseram, eles não deram ouvido ao próprio Deus, a qual no deserto Deus mandou uma coluna de fumaça para aquecer aquele povo, para servir de luz aquele povo, meio à escuridão, né? E no dia de calor, Deus mandou uma nuvem para cobrir aquele povo, para que eles não viessem a ser queimados do sol. Deus protegiu aquele povo, Deus mantinha aquele povo, Deus sustentava aquele povo, Deus dava o sustento daquele povo. Tanto que em outra passagem fala que este povo era sustentado até nas suas vestes. As suas vestes cresciam de acordo com o crescimento de cada um. Deus sustentava. Então assim Deus está falando comigo e com você, que Deus é o nosso sustento. Se a gente não murmurar, se a gente se apegar aos pés do Senhor, crendo no que Ele tem preparado para mim, para você, Deus Ele vai nos sustentar. Deus Ele vai zelar de mim, vai zelar de você.
se nós dermos ouvido o que Ele tem falado para nós. Devemos ouvir o que Deus tem para nós e obedecer. Jesus disse, é melhor obedecer do que sacrificar. Então Deus dá uma ordem para Moisés levantar este povo para espionar. Ah, mas Deus quer saber o que tem nessa terra? Deus sabe o que tem nessa terra, mas eles não sabiam. Então Deus dá essa ordem a Moisés, para Moisés levantar um de cada tribo, para que fossem, esses 12 espionar aquela terra. E esses homens eles passam, por todo o trajeto, passam por dificuldade, cruzam montanhas, até chegar, até avistar aquela cidade. Então quando eles avistam aquela cidade, quando eles entram lá, a Bíblia fala que eles pegam uvas, então eles levam de volta para Moisés. Então eles entram lá e pegam, mas eles avistam gigantes, eles avistam dificuldade, eles avistam fortaleza daquele povo, eles avistam o quê? Eles percebem que para eles é impossível herdar aquela terra, porque aquele povo que estava lá, aos olhos deles era impossível eles tomar aquela terra. Aos olhos deles era impossível tomar aquela terra, era impossível vencer aquele povo, porque eram homens grandes, de estatura grande, as cidades tinham fortalezas, tinham equipamentos para proteger aquele povo, aquela nação, aquele gigante. Então assim, esses 12, não os 12, os 10, eles olharam e viram dificuldades, acharam que não tinha solução para eles, tanto que eles voltam até Moisés. A palavra do Senhor fala que eles voltam, e passam a mensagem para Moisés. E eles falam o seguinte, o que eles falam? Eles falam que é impossível herdar aquela terra. E relataram a Moisés e disseram, fomos à terra, aqui nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel, este é o fruto dela. Então muitas vezes na vida da gente, a gente sabe o que tem de bom nos esperando lá na frente, no propósito que a gente tem que enfrentar na nossa caminhada. A gente sabe da vitória que a gente tem, mas por causa dos obstáculos que há na nossa frente, a gente prefere desanimar. É o que aconteceu com este povo. Este povo sabia do propósito que Deus tinha para eles, mas não acreditaram no poder de Deus. Por mais que Deus tinha habitado entre eles, estava habitado entre eles, eles preferiram desacreditar. Assim é com você. Deus tem habitado na sua casa, na sua vida. Ele tem falado para você, vai, e você prefere olhar para o obstáculo que está na sua frente. Você prefere desfalecer aos seus olhos, achando que nada é possível, que não dá certo, que não é possível, que está difícil, que está caro, que está complicado, que eu estou sem força, que eu estou desanimado. Mas Deus, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus, Ele é um Deus de impossível. Você vai fazer o que é possível para que Deus faça o que é impossível. Para estes homens era impossível eles vencerem aqueles homens que estavam habitando aquela terra. Lembram de Gideão? Gideão venceu quantos homens com 300? E eles Gideão tinha mais homens, mas Deus determinou que seria 300. Para quê? Para que a glória de Deus fosse manifesta naquela vitória. Então, Deus está falando para mim e para você que devemos acreditar. Não desanime mediante o teu obstáculo, porque Deus, Ele determina que a gente tenha fé. A fé, ela sem obra, ela é morta. A fé é o simples fundamento das coisas que não se veem. Então, se você
está passando por uma luta, por uma dificuldade, você acha que está difícil vencer, você acha que está difícil cruzar essa barreira, você acha que está difícil conquistar aquilo que você está almejando, Deus manda dizer para você: permaneça. Não desanime no seu propósito, não desanime naquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Por mais que você veja que tenha gigante, por mais que você veja que tenha fortaleza, por mais que o levante do inimigo na sua vida esteja grande, Deus está dizendo: eu sou o Deus que posso todas as coisas. Crede em mim que vencerás. E eles relataram a Moisés, eles viram que lá na frente tinham a vitória, tinham o que Deus tinha prometido, tinha o que Deus tinha falado para aquele povo que eles iriam herdar. Mas Deus está falando para você hoje: se você não permanecer, se você não lutar, se você não perseverar, você não vai conseguir aquilo que você precisa, aquilo que você quer, aquilo que Ele tem para você. Porque o que Deus tem para nós é necessário que permanecemos. Deus disse a Josué: levante, tem de bom ânimo, seja corajoso. Então, se Deus preparou algo para você, você também precisa ter ânimo, você precisa ter coragem. Porque no meio deste propósito, pode ser que aconteça de você ter medo, pode ser que aconteça de você ficar fraco, pode ser que nesse percurso aconteça de você desanimar, mas Deus está dizendo: tenha de bom ânimo, seja forte, não desanime. Temos que permanecer. Tu já viu um campeão de alguma coisa vencer sem permanecer? Eles permanecem. Por isso que eles adquirem o troféu, por isso que eles vencem, porque permanecem. Por mais que no meio daquela caminhada, daquela corrida, daquele campeonato esteja difícil, eles permanecem, eles buscam força, por isso eles vencem. Na nossa vida também não é diferente. Se o casamento nosso está difícil, vamos permanecer, orar, pedir a Deus conhecimento. Às vezes a gente acha que o problema está no nosso cônjuge, mas muitas das vezes está em nós mesmos. Então pedimos a Deus a misericórdia, para Ele dar a luz, para que possamos mudar, transformar nós primeiro, ao invés de queremos transformar a outra pessoa. Então, Josué e Caleb, eles permaneceram, por mais que eles viram a dificuldade, por mais que eles viram que era difícil. Josué e Caleb permaneceram no propósito. Olha que antes deles irem, deles partirem, eles viram que era difícil, mas quiseram enfrentar aquela dificuldade. Eles quiseram enfrentar aquele obstáculo. Mas simplesmente pelo fato deles querer, deles lutar, deles perseverar, Deus já decretou para eles a vitória. Por isso que não devemos murmurar quando vemos a tribulação, quando vemos a dificuldade, quando vemos o nosso obstáculo. Não devemos murmurar, porque antes deles entrarem naquela terra, Deus já tinha sentenciado a vitória para eles. Eles não tinham entrado. Eles permaneceram no quê? No propósito. Eles não desacreditaram. Então, se você tem algo em sua mente, algo que você quer de Deus, algo que você necessita, algo que Deus falou com você e você acha que é impossível, peça a Deus força, sabedoria, aumente a sua fé. A palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se fortaleça nas escrituras, fortaleça o teu espírito. Há propósito que Deus coloca na nossa vida que a gente não consegue entender, porque Deus é espírito e para alcançar esse propósito temos que ser espiritual. Devemos também
nos fortalecer espiritualmente, não só carnalmente, mas espiritualmente. Porque o mundo, ele busca alimentar a nossa carne, nos afundar no pecado. Mas Deus, Ele busca alimentar o nosso espírito para que possamos herdar a nossa salvação, para que possamos alcançar o nosso objetivo. O meu objetivo hoje, qual que é o seu? O meu objetivo hoje é vencer as minhas batalhas, vencer a mim mesmo e alcançar o que Jesus tem preparado para mim. Jesus tem preparado para mim e para você uma vida após a morte. Você crê nisso? Então permaneça no seu propósito. Deus, Ele é fiel para cumprir. Deus, Ele determinou a ruína daquele povo que murmurava, a ruína daquele povo que não acreditava em Deus, por mais que Deus estava ali com eles, guardando e protegendo onde quer que eles estejam, onde que eles estavam. Deus determinou, deu um ponto final naquilo, determinou que eles iriam morrer diante daquele deserto. Eles iriam perecer. Por causa de quê? Por causa da murmuração. Não murmure, porque eles andaram 40 dias para poder espionar aquela promessa que Deus tinha para eles. Mas Deus transformou essa promessa, esses 40 dias em 40 anos, que seria o tempo que eles iriam perecer, que eles iriam estar naquele deserto. Por quê? Murmuravam. Deus estava com eles, eles não aceitavam. Deus estava agindo, alimentando aquele povo, e mesmo assim eles murmuravam. Talvez está difícil na sua vida. Talvez está difícil financeiramente. Talvez está difícil espiritualmente. Talvez está difícil na vida amorosa, na vida sentimental. Mas Deus está dizendo: permaneça, persevere, tenha fé no seu objetivo, coloque Ele à frente do seu propósito, jamais confie em si mesmo, entregue a sua vida, o seu plano, o seu projeto nas mãos dEle, mas nunca deixe de caminhar o que você tem que caminhar. Deus, Ele traça caminhos para você. A palavra diz que a Bíblia, ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, a gente precisa caminhar, a gente precisa nos fortalecer, nos levantar, sair da zona de conforto, achar que está tudo bem, que Deus vai te proteger, que Deus vai te guardar, que vai dar tudo certo, mas você precisa levantar, sacudir a poeira e mostrar para Ele que você é fiel a Ele, que você não é um preguiçoso, que a Bíblia, ela condena o preguiçoso na fé, tá? Então Deus, Ele é fiel para aquele que levanta e que batalha, para aquele que persevera, para aquele que não desanima. Por mais que o inimigo tenha lançado setas inflamadas para te desanimar, assim como esses 10 tiveram aquela rebeldia, Josué e Caleb não foram contaminados, porque eles estavam focados no propósito. Foque no propósito, foque em Jesus, foque naquilo que você quer alcançar. Assim como Pedro, quando andava sobre as águas para ir até Jesus, ele começou a olhar para a tempestade, começou a afundar, porque olhou para a tempestade. Então seu foco é Jesus. Tudo que formos fazer, façamos com Jesus sempre na frente. Amém? Essa é a mensagem. Deus abençoe, Deus te guarde, te proteja. Senti de trazer essa mensagem para o meu coração, que também vem para o meu coração e para o seu coração. Receba esta mensagem que Deus está falando para você. Permaneça, não murmure, tenha fé, tenha foco no que Deus tem te prometido. Amém? A paz do Senhor Jesus.